pilares do Fórum Carioca é trazer temas que abordem também a gestão e liderança de pessoas e equipes. Assim, debateremos nesse próximo painel o futuro do profissional de techs frente à reforma tributária e novas tecnologias. Esse tema é um grande desafio para os gestores tributários e, para isso, convidamos ao palco as painelistas. Adriana Costa, diretora na DPC. Bianca Xavier, sócia do Bianca Xavier Advogados e fundadora das Tributaristas Cariocas. Fiquem à vontade para apresentar as preferidas. E Diane Borges, head de techs da Prio. Sejam bem-vindas. A Adriana vai trabalhar também como moderadora nesse painel. Não digo trabalhar, vai atuar, perdão. A palavra é sua, Adriana. Trabalhar gera contribuição previdenciária, imposto de renda, ó, já acabou com o seu planejamento. Já estamos falando sobre o assunto. Tem um ótimo painel. Boa tarde a todos. Tá ligado, só vai abrir lá. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eduardo já voltou. Obrigada pelo almoço. Atrasamos um pouquinho porque tivemos algumas intercorrências na hora do almoço, mas que bom que está todo mundo aqui. E para a gente começar a parte da tarde com um assunto um pouco mais leve e menos técnico, afinal de contas, né, acabamos de almoçar, então precisamos aí de um refrigério, falar de liderança. Somente isso. E aí, a gente tem um painel que ele não tem um propósito de trazer nenhum assunto técnico, mas falar da nossa profissão, da transformação da nossa profissão, da transformação dos nossos profissionais e o que o futuro nos reserva, o presente e o futuro. E eu estou incumbida aqui de trazer algumas perguntas mais provocativas para a Bianca, para a Diane, em relação a essas mudanças. E assim como o Marcelo na parte da manhã, vou usar a minha colinha aqui, obviamente, que fizemos um roteiro. Agora todo mundo também já conhece a Bianca, que foi falada no painel da manhã, na palestra do Jansen. E a primeira pergunta é para ti, Bianca. Na sua visão, qual será a maior modificação profissional e operacional que ocorrerá com a reforma tributária? O que isso impactará no dia a dia das empresas, das organizações, dos escritórios? O que você acha que estamos por vivenciar? Bom, boa tarde. Primeiro dizer, gente, acabou o direito subjetivo à sonegação. Vou explicar isso melhor. Mas, antes da gente continuar, primeiro agradecer ao Eduardo, ao Jansen pela incrível menção aqui, matinal ao meu nome. Fico super feliz em nome das tributaristas cariocas. Né? Quem aqui ainda não está, né, nesse grupo, vou fazer uma propaganda aqui. Tá? Um grupo que tem como objetivo justamente dar visibilidade às mulheres tributaristas. Então, todas aqui, ó, a Carol está aqui, chegou. Né? Pode procurar a gente lá no LinkedIn, que a gente chama vocês e vamos sempre estar juntas. Bom, agradecer a Diane, que é uma grande parceira do Tributaristas Cariocas. Tem um podcast lá também no nosso YouTube. Né? Então, aqui a gente vai falar rapidinho. Quem quiser ver mais da Diane, tem lá. E aí, a pergunta que me foi feita, né, assim, se eu tivesse que escolher um assunto para falar o seguinte, o que vai ser mais disruptivo nas nossas vidas? Né? O tributarista, aquele que está lá desde sempre, apurando, discutindo. Me parece que essa técnica que vocês já devem ter ouvido falar do split payment, ou seja, do pagamento do tributo ser feito ali no ato da compra. Né? Então, se você tem uma compra de R$100, 80 vai para a empresa, e supondo uma alíquota que a gente adoraria de 20%, que a gente sabe que é imaginária, é só para fazer conta fácil, de 20% já vai direto para o governo. Parece que é só uma forma, né, tranquila de você, né, simplificar ali o pagamento, mas não é não, gente. Pensa o seguinte, hoje,
Se você entende que não deve pagar, que está errado o tributo, se você quer questionar, você tem várias opções e estratégias. Eu vou depositar, eu vou deixar de pagar, vou esperar ser autuado. Isso acabou. Acabou. Não brinquei com vocês, né? Ninguém tem direito subjetivo à sonegação, isso já foi discutido, vocês podem acreditar em mim, na época da CPMF. Não sei se todo mundo aqui é dessa época, mas a CPMF ela foi usada para fiscalizar fatos passados. E aí o contribuinte falou, poxa, você não pode, em 2001, querer fiscalizar 99 com uma lei. Aí o Supremo disse, amigo, não existe direito subjetivo à sonegação. Vou usar os dados da CPMF para fiscalizar. Então, brincadeiras à parte, né, isso vai mudar muito a logística do dia a dia. Né? A gente que está no dia a dia, que faz essas opções de como discutir um tributo, né, de apuração, toda essa lógica muda. Então, acho que a gente vai ter que viver, e lembrem-se, a gente não tem essa experiência também fora do Brasil. Né? Então, muita gente fala, a gente está copiando a OCDE. Todo mundo que fala OCDE, menos R$1.000 na conta. Né? Todo mundo adora botar, tudo é OCDE. Né? Aqui a gente está com protagonismo. E eu acho que a gente falando disso, da nossa, né, esse painel, para a gente falar um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia, o que nos espera, eu acho que o mais disruptivo, né, a gente mudar as siglinhas, IBS, CBS, muda base de cálculo, né, alíquotas, mas assim, o mais disruptivo de tudo que a gente vai enfrentar, a meu ver, é esse split payment. Se ele funcionar maravilhosamente bem, a gente perde essa autonomia do dia a dia. Né, do como a gente vai discutir um tributo, como é que vai ser feito, né, a apuração propriamente dita. E, se tudo der errado, vai ser mais um problema nas nossas vidas, porque a gente vai ter que ficar questionando como foi feito. Então, pensando, é claro, é fácil, né, a gente pensar algo que ainda não aconteceu, mas e eu super acredito, tá, no split payments, né, a gente é o pai do Pix, né, o Jansen aqui que tem, né, essa visão positiva, né, otimista da reforma. Eu entendo que o split payment vai acontecer, mas eu acho que, se eu tivesse que dizer para os senhores e para as senhoras, o que acho que vai mudar mais no nosso dia a dia, sem dúvida alguma, é essa visão agora do split payment. E esse, Bianca, já é um ponto demandado pelos seus clientes? Esse é um principal desafio? Então, o cliente quer se preparar para a reforma, porque a reforma, gente, é 2026, né? Assim, passou Natal, a gente tem que estar preparado para o período de teste. E aí todo mundo pergunta isso, me dá uma consultoria, como é que eu preparo a minha empresa, né? Então, o que a gente tem visto? A gente até comentava aqui há pouco tempo, né? O que a gente tem visto? Como se preparar para 2026? Tinha que ter até uma musiquinha assim, ó, tchan, 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 né? Que todo mundo está querendo saber. Gente, vocês conhecem filme de ficção científica baseado em fatos reais? Então, o que a gente tem feito é precificar com uma alíquota imaginária. Né? No nosso grupo, alguém postou assim, alguém tem as alíquotas municipais? Eu falei, gente, 5.500, a gente não tem nenhuma, não tem nem alíquota de referência, quanto mais. Então, eu gosto, né, dessa ideia de que a gente já está com tudo pronto para a virada de chave. E acho que a gente tem que alinhar a expectativa. Claro que a gente tem que ouvir o otimista sempre do Jansen, né? Porque o lado bom da vida, só o Jansen mesmo, para ajudar a gente a enfrentar, né? Ele tem um livro sobre isso, né? Mas, de fato, assim, o que eu tenho visto? Né? A gente tem uma ansiedade, porque o maior problema do tributo é custo. E é isso, quanto que isso vai custar? Mas quem paga, eu vou, né, dizer, quem paga é o consumidor final. Tá bom, mas eu tenho que repassar isso para o meu preço, eu tenho que reavaliar as minhas condições. E eu vejo que hoje todos vocês devem estar, né, se alguém tiver aqui uma fórmula aqui, divide com a gente, mas o grande problema é esse. Como se preparar para algo que as regras ainda não estão postas? Né? Então, a gente faz baseado em fatos reais, igual novela de ficção científica, né? A gente faz um grande Excel, faz simulações, né? Mas assim, a grande preparação mesmo é crédito, ver o crédito CMS, ver crédito PIS e COFINS. Então, existe sim, tá? Em termos de o que você pode fazer, existe toda uma preparação possível. Mas acho que a gente tem que falar aqui dessa ansiedade, né? Acho que todos que estão aqui, a gente está nesse fórum carioca, né? Para discutir questões de gestão, de liderança, eu queria primeiro dividir essa angústia.
preparar para 2026 requer que a gente tenha regras claras, e a gente ainda não tem. Então, é fazer simulações, e a parte que a gente tem de levantamento de crédito, de ver, isso sim é o que pode ser feito. Mas Rivotril e segurar a ansiedade é a grande recomendação do dia. Muito boa, anotaram, né? Todo mundo tem a receita agora. E aí, Diane, vou para você. Numa posição corporativa, o que você pode trazer como as empresas, como vocês estão se preparando, ou como as empresas, de uma maneira geral, estão se preparando para o cenário da reforma? Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito bom ver esse público, casa cheia, pessoas de pé, coisas que só Eduardo consegue. E estou muito feliz de estar aqui. E eu queria, né, já que eu tenho uma missão, eu não sei se muitos daqui sabem desse meu lado, mas além de tributarista, eu me formo em psicologia esse ano. Então, já que Bianca, né, puxou esse gancho, tem uma técnica, né, que os profissionais precisam, adoram, principalmente desde a pandemia, que é de fazer o check-in, né, antes da gente começar numa reunião. Então, assim, check-in é aquela coisa, como você entra nessa conversa, neste momento? Bianca acabou de dividir, ansiosa, né? Alguém aqui quer dividir qual é o sentimento diante da reforma tributária? Tirando o Jansen. Tirando o Jansen. Algum sentimento aqui para contribuir? Ninguém? Total paralisação, paralisia aqui. Entendi. Então, assim, é isso, né? Eu fiquei pensando qual era o meu sentimento, e eu traduzo com uma frase que eu estava até falando agora no almoço, né? Eu tenho usado essa frase, que é vivendo entre sustos e surtos. Né? Esse é o nosso momento atual. Citamos vários filósofos, né? Marília Mendonça, né? Cátia Cega, né? Até músicas aí mais do cunho religioso, segura na mão de Deus. Estamos, eu acho que nessa vibe. Mas agora, falando sério, isso tudo é sério, né? Mas, enfim, falando agora do ponto de vista corporativo, eu dividiria aqui entre 3 grandes pilares, né? Que são pessoas, sistemas e stakeholders. Então, acho que pessoas está sempre no foco. É o primeiro item, né, da nossa lista, como líderes e profissionais que vão lidar com a reforma tributária, são as pessoas. Porque, no final do dia, estamos todos aprendendo juntos. E esse é um lugar muito importante, é um lugar de humildade para todos aqui, porque estamos exatamente nas mesmas condições. Alguns, né, com algumas ferramentas a mais, porque a gente traz a nossa bagagem, outros tendo a oportunidade de começar, né, no meio de um sistema híbrido. Outros que virão ainda, que vão pegar já um sistema mais simplificado, mas todos aqui aprendendo juntos. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Mas, para além disso, né, treinamento. A minha segunda frase lá no escritório, e eu não posso mentir aqui, porque tem gente que trabalha comigo aqui, eu digo sempre, leitura, 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 leitura. A gente anda num mundo hoje onde todo mundo quer receber informação arrastando um dedo. Então, não tem reforma tributária sem leitura. Então, esse é o principal. Capacitação, né, das pessoas, treinamentos. Hoje a gente ainda não tem treinamentos muito profundos, até porque a legislação está em andamento. Mas isso não quer dizer que a gente tem que esperar um momento certo para ir começar a... Já começou. Então, assim, estávamos falando, inclusive, sobre profissionais especialistas. Como que a gente vai fazer, né, e lidar com os profissionais, os especialistas de PIS e COFINS? Como estão se preparando esses profissionais? Os especialistas de ICMS. Né? Então, nas grandes cidades, assim, os grandes estados, a gente tem muito essa coisa da especialização, né, no nosso setor. Então, é importante, né, e a minha mensagem aqui é, de novo, leitura. Que essas pessoas, né, possam já começar a se preparar para isso, né, e que comecem a pensar nesse reposicionamento.
Na parte de sistemas, essa é uma grande angústia, né, do lado da empresa. Esse também foi um ponto de debate ali no almoço. Como estamos fazendo, né, do ponto de vista de sistema. E aí, de novo, tema pessoas. Estamos vendo uma guerra entre consultorias para implementar, né, as notas da reforma tributária. E olha que a gente está só na primeira entrega, né, na primeira marca, que é a nota fiscal nacional. Então, como juntar, né? Como tirar... Normalmente, a gente já tem times muito enxutos, concisos, né? Até defasados. Né? E aí, nos deparamos com a reforma tributária. A Glória está aí rindo. Né? Como que a gente faz aí, né, desse limão para fazer uma limonada? Vai acumulando atividades, funções, né, para aquela equipe que já está sobrecarregada. Então, é outro tema que a gente discute muito. Né? Vamos incrementar? Até estava falando com a Adriana tinha uma perspectiva mais otimista. Né? Não, mas será que vamos contratar mais porque depois vai reduzir? Eu digo, gente, vai reduzir aonde? A minha posição nesse sentido é que cada vez mais a gente vai ampliar e a gente precisa, sim, de profissionais ali dispostos. E eu acho que essa é a habilidade do momento, a disposição, flexibilidade, né? E para abraçar o novo. Porque é o que a gente está vendo, é o novo. E tem muita gente ainda que resiste, né, a todo esse movimento. Esses profissionais aí vão ter dificuldade. Porque daqui para frente, é só ladeira abaixo, gente. Para quem está agarrado no PIS e COFINS, no ICMS, né, desapega. OLX. Além da parte de sistemas, então, os stakeholders. Né? Então, a gente promover esse treinamento, esse debate, para as outras áreas da companhia, porque essa reforma não é só do tributário, apesar de ela trazer o tributário no nome. Essa reforma é de todos, é do cidadão brasileiro. Então, assim, promover esses debates e chamar a atenção dessas áreas, né? A área comercial, a área da tesouraria, da contabilidade, a área de RI. Né? As pessoas ainda estão... Tem muita gente que ainda está achando... Está esperando, né, para ver a próxima parada, onde que vai começar. E já começou. Só que está todo mundo ali na sua rotina e o tempo está passando. E a gente tentando, né, administrar. E essa pauta, renovação, discussão de contrato, né, a adaptação, tabela de preço, para quem, né, tem uma estrutura assim, como é que a gente vai fazer? A gente vai reorganizar os nossos fornecedores ou não? Né? Porque tem muita gente que tinha fornecedor por conta de região e agora talvez não faça mais sentido, ou agora daqui a pouco. Então, todos esses pilares aqui, a gente está tentando trabalhar entre sustos e surtos, mas acredito que estamos sendo vitoriosos nessas batalhas. A luta continua. É um dia de cada vez, né? É mais ou menos isso. E assim, então, viveremos notoriamente um momento de grande desafio, surtos e sustos. Aprendi mais uma. Cada painel a gente aprende uma fala diferente. Mas depois dos surtos e sustos, e aí eu vou direcionar para a Bianca novamente, teremos, obviamente, no momento de transição, muitos desafios, uma jornada mais intensa, muito trabalho em modalidade entre o atual, né, que passa a ser o velho gradativamente, e o futuro. E nisso, passamos a reforma. O que você pensa, Bianca, em relação ao pós-reforma? O que o profissional do futuro vai ser? O profissional de tax? Ele terá menos importância nas organizações? Ele vai perder um papel? Vai perder o trabalho? Ele vai perder importância? Como você visualiza isso? Bom, acho que esse tema é bem polêmico, tá? Deixo aqui Diane também aberta aqui para falar a opinião dela e vocês também, mas vamos combinar o seguinte, gente. Eu já vi várias empresas que o funcionário do ano é aquele que conseguiu
parametrizar o sistema para aquela diferença do ICMS que teve lá no e-commerce. O sujeito conseguiu, né, a legislação ela é tão complexa que ele conseguiu traduzir no sistema. Já vi, né, enfim, aquela pessoa, aquele tributarista que conseguiu um benefício fiscal que ele tirou ali da cartola, que é a vantagem competitiva. Então, a gente vivia uma disputa, né? A gente vive, porque a gente está. Tem gente que desapega, eu já desapeguei, né? Já virei a chave antes da hora, né? Mas assim, a gente vive um sistema que a competitividade está no tributo, não é isso? Às vezes a gente pega, não sei se tem varejo aqui, o varejo às vezes tem uma margem de 2%. Então, se você consegue uma redução de carga tributária de 2%, você é a próxima CEO, vice-presidente da empresa, né? Você conseguiu um benefício que vai dar o que a margem do produto não dá. Então, já tive cliente que me ligou e falou assim, Bianca, olha aqui, o concorrente está vendendo esse ar-condicionado aqui por um preço que eu não consigo chegar. Descobre como ele chegou aqui. Né? Assim, a gente tem um trabalho até de detetive, né? Depois eu descobri que ele tinha 2 tubos, né? O NCM. Lá, meu amigo, bota mais um tubo aí no teu ar-condicionado aí. A gente achando que era, né? Então, assim, a gente vive hoje numa realidade de benefício fiscal que não vai existir mais. A Diane falou, desapega. Né? A gente fica tentando resolver e esclarecer, né, para os nossos clientes, né, para a diretoria, essa loucura que é a legislação tributária. Então, o que eu acho? É claro que hoje a gente tem essa importância de traduzir. Né, de traduzir toda essa complexidade tributária para todos os ramos, para todos os não tributaristas, né, das empresas. Mas acho que a gente vai ganhar em termos de eficiência, porque a gente não vai ficar mais preocupado com o tubo do ar-condicionado do vizinho, que está com uma vantagem competitiva que você não sabe de onde é que veio. Às vezes é uma RFMM que o sujeito botou na base de cálculo, o outro não. Né? A gente vive um sistema que é tão complexo que tudo isso acaba gerando, né, algumas questões que a gente ganha destaque nas empresas, como consultoria, e a gente vai focar muito mais na eficiência mesmo do tributo, nessa segurança. Então, não acho que a gente vai perder a importância, vai mudar a importância. Hoje, a gente, muitas das vezes, tem que negligenciar, né, quem está no operacional, aí na gestão, questões simples, porque tem essas questões maiores. E agora acho que a gente vai ter um domínio, espero eu, olha o Jansen me contaminando, né? Acho que a gente vai ter, né, muito mais clareza, muito menos complexidade, pelo menos a partir de 2033. Né? Então, esse é o desejo. Então, não acho que a gente vai perder importância, vai mudar a atuação. A atuação do profissional de direito tributário hoje vai ser diferente em 2033, porque não vai ter mais o benefício, ele vai ter que buscar uma vantagem, né, logística, a gente vai ter outras situações e a gente vai focar mesmo na norma tributária, que deveria ser desde o começo. Né? Não sei se Diane concorda. Então, acho que até já antecipei um pouquinho a minha visão aqui, né? Acho que a gente não vai ter problema para encontrar trabalho, mesmo pós-reforma tributária, até porque a gente fala muito da reforma tributária do consumo e a reforma tributária da renda está passando aos poucos. Né? Bianca sabe, porque ela sempre faz referência ao meu nome sobre o Pillar 2, e quem estuda aqui imposto de renda e contribuição social, prestem atenção. As coisas estão mudando e mais rápido do que a gente imagina através de instrução normativa. Tá? Então, assim, trabalho para quem tiver olhos de ver e atento, né, e lendo, se atualizando, terá o tempo todo. A forma de negociar é que vai mudar para as empresas. Né? Então, assim, talvez acordos que nós faríamos há alguns anos atrás, não faremos mais. Vamos ter que pensar. Hoje mesmo a gente estava discutindo sobre isso. A gente vai ter momentos da reforma ali, né? Então, aqui, em 2027, a gente vai ter só a CBS, né? Para quem é exportador, talvez faça sentido, né, agarrar o split payment para ter o crédito automático. Agora, a partir do momento que o IBS começa a ser relevante, será que faz sentido? Porque eu vou acumular crédito. Então, talvez eu não queira antecipar imposto em nome do fornecedor.
né? A gente vai ter que ver como é que vai funcionar o ressarcimento. Se, de fato, vai ser a regra 180 dias para 360, como é que vai ser esse negócio? Vamos viver uma nova era de CMS? Né? Então, acho que a gente também, na vibe de evitar um pouco a ansiedade, vamos vivendo um dia de cada vez. É isso. E aí, para transformar esses dados, essas informações, como que a gente olha, e agora eu vou para a Diane, porque senão, né, a gente já viram que nós temos 10 minutos, né? Como que o ambiente da tecnologia funciona? Ele é nosso aliado, ele é uma solução, ele é um desafio. Como que você corporativamente consegue enxergar a tecnologia agora e mais à frente? Esse é um outro tema polêmico, né? Porque muito já se discutiu em vários fóruns sobre a inteligência artificial vai tomar o lugar das pessoas, vai cortar profissões e tal. E eu gosto muito de um estudioso das mídias que chama Douglas Rushkoff. Ele, inclusive, estava no Fronteiras do Pensamento há 2 anos atrás aqui no Brasil. E eu vou, para poder responder, vou fazer uma referência a uma frase dele, que é: a solução não é o ser humano ser mais parecido com a tecnologia, é ser mais humano, é fazer com que o ser humano resgate a própria humanidade. Essa é a frase dele quando ele fala sobre se a tecnologia vai, de fato, tomar um lugar de protagonismo. Então, a minha mensagem sobre isso é: a tecnologia é uma ferramenta, né, nos auxilia, sim, mas eu acho que, se a gente começar a dar um protagonismo, um valor muito maior do que desse lugar de ferramenta, de facilitador, a gente está errando e está errando feio. Então, minha mensagem aqui é: vamos cuidar das nossas pessoas. E quando nós nos encontramos para discutir o painel, nós falamos muito de humanização, de olhar para o profissional. Ele tem que fazer diferença, ele precisa entregar, e não só a tecnologia. Ela não é a solução de tudo, porque, para que a gente tenha tecnologia, a nosso favor, a gente precisa saber operacionalizar. Então, é um desafio ter tudo isso. E aí, vou de novo para a Diane. E o líder, nesse momento, qual é o papel que ele precisa ter? Qual é o protagonismo que as lideranças precisam ter para impulsionar as equipes, impulsionar as empresas, impulsionar a reforma? Então, o papel do líder aqui é um papel muito mais de orientação, na minha visão, né? Aquele que vai abrir um caminho. Quando a gente... Meu filho estava falando outro dia em casa: mamãe, aquele policial que vai na frente, nossa, ele fica muito prejudicado, né? Porque ele é linha de frente. Eu disse: pois é, meu filho, é esse lugar, nós somos linha de frente. A gente está aí, né, para receber tudo o que virá, as certezas e as incertezas, tentar dar uma filtrada e compartilhar com o nosso time. Né? Então, lá na PRIO, a gente até estava falando e fazendo um alinhamento que a gente chamou de 3 Cs, né? Que é a comunicação, a conexão e a confiança. E é isso que a gente tem trabalhado, né? Porque a certeza a gente não tem. A gente sabe que a gente vai ter que estudar, vai ter que se preparar à medida que as coisas forem acontecendo. Então, realmente, a gente vai ter que estar aberto a receber muita informação. Os líderes aqui estão naquele papel, né, de orientar a interpretação sobre essa informação que está chegando, né, trazendo esse ferramental, toda essa bagagem que tem. Mas, no final do dia, o que a gente precisa desses times é, de fato, estar conectado, estar alinhado e um confiar no outro. Porque é impossível o líder pegar e fazer tudo sozinho. E são muitas frentes novas ao mesmo tempo. Então, se a gente não tiver essa relação de confiança, a gente vai chegar ao final, né, dessa trajetória, se chegar, com algo pior do que ansiedade. Se a gente for trazer para o mundo, né, da saúde ou do transtorno mental.
ninguém larga a mão de ninguém, vocês perceberam, né? Então, as áreas precisam se unir, não é só a área tributária, as áreas, as empresas, prestadores de serviços, clientes. Na verdade, se a gente não se unir, a gente não entrega. É isso, porque um dá reflexo no outro. E aí, Bianca, pergunta o seguinte: como preparar? A gente falou da liderança, como a liderança é estímulo, como a liderança impulsiona as equipes, e como que a gente prepara, como que a gente forma, como a gente requalifica. Afinal, ela veio com um envelope de prova, gente, está ali, ó, da FGV. Então, ela trabalha na preparação de alguns jovens profissionais. Então, como que a gente prepara, requalifica, inspira, trabalha inteligência emocional, porque não é somente o técnico, mas a gente falávamos no almoço sobre isso, a inteligência emocional dessa geração que está chegando. A gente tem várias gerações convivendo com todo esse cenário. Como que você vê? Então, vamos lá. Vou eu citar o Jansen de novo, para ele não contar isso para a Dudinha, tá? Para quem não viu de manhã, minha função na vida, né, meu propósito é coaptar almas para o direito tributário. Eu, como professora do direito tributário, eu fico, né, recrutando essas pessoas para estarem aqui, daqui a alguns anos, nesse fórum carioca aí, né? Aí, ó, a filha dela vai ter aí no futuro que me encarar. E o bom na FGV é que só tem uma turma, então não tem como passar pela FGV e não passar por mim, coitada. Não tem nenhuma segunda opção. Sou eu ou eu, não tem para onde fugir. E aí, o que eu acho dessa... O que a gente vai ver? Eu já estou vendo, né? Porque é tão engraçado, eu estava dando uma eletiva de reforma tributária, porque até então todos aqueles que tinham aprendido o sistema tributário comigo já estavam desatualizados. Temos simplicidade, temos transparência, cooperação, defesa do meio ambiente, mudou, né, toda a sistemática. Então, eu fiquei até então dando, né, uma reciclagem para os meus alunos do que estava vindo do novo, que para eles também não faz tanta diferença, porque eles não têm prática, né? Mas agora não, agora os meus alunos que estão lá aprendendo comigo estão aprendendo o sistema como ele é. E ao contrário da gente, né, Diane falou aqui, ó, LX desapega, a gente pensa, o IBS fala assim, ai meu Deus, alocação, porque a gente está preso aos conceitos antigos. Então, eu acho que eles vão ter uma facilidade muito maior, porque eles não estão presos aos conceitos e aos traumas, né? A Diane falou aqui, ai meu Deus, crédito. Lá todo mundo disse que vai ter o crédito, né, no máximo lá em 60 dias, no regime normal. Ah, você está com o quê? Psicóloga. Quase está com trauma. Vai ter que resolver. Tem autoterapia? Vai ter que resolver. Porque a gente tem esses traumas e eles não têm. Então, eu acho que eles... terapia, o tripé, terapia, supervisão, né, e autoconhecimento. A gente não acredita que vai devolver crédito, só o Jansen. A gente não acredita que vai ter crédito amplo, só o Jansen. Então, a gente precisa passar, ler o livro O Lado Bom da Vida e, né, fazer aqui umas sessões com a Diane para a gente poder mudar, né, o comportamento. Então, acho que o bom é que quem vai vir menos contaminado como nós. Acho que esse é um bom motivo, né, uma boa situação, um bom modo de estar. Agora, a gente não pode negar, que já foi dito, que essa primeira fase é uma fase que não muda muito, né? Assim, eu gosto muito de dar essa estatística que é muito chocante, né? Por hora são produzidas 2 normas em direito tributário. Todo mundo que está aqui é doido mesmo. Todo mundo tem que ir lá para a Diane. Porque quem é que escolheu ficar aqui lendo? Oh, vocês estão aqui o dia todo, já estamos desatualizados. Então, a gente vai ter uma piora em termos, né? Foi o que a Diane falou, a gente tem que se preparar, a gente vai ter que ler, mas já é assim. Acho que para a gente não vai fazer tanta diferença, porque é mais, né, legislação que a gente já tem. Mas eu acho que para quem está vindo é muito mais fácil, porque não tem os nossos traumas. Então, né, olha que coisa pesada, era para ser um painel tranquilo, eu falei de Rivotril, ansiedade e trauma. Não era meu propósito, mas acabou, né, nesse bate-papo sincero, surtos e sustos, acabou, né, que a gente sobreveio toda essa emoção aí, e acho que esses são os maiores desafios, sim, e eu acho que a nova geração, nesse ponto, vai ter uma vantagem que a gente não tem. Bom, o nosso tempo acabou, e eu vou pedir para que elas deixem uma mensagem final, porque um dos nossos propósitos, principalmente a geração que ainda está enraizada no ICMS, no PIS e na COFINS, é ser o elo
talvez a gente vivencie intensamente aí a reforma, sem tantos, com alguns apegos, mas quem está chegando ao mercado agora não terá esses apegos, como Bianca falou. Então, nós seremos aí o elo entre as legislações e teremos um papel fundamental de fazer essa transição da maneira mais suave possível, deixando os nossos sucessores aí, que estarão num outro momento de simplificação, né? dos 20 motivos que o Jansen trouxe, de simplificação, de leveza, de clareza. E aí eu gostaria de saber a mensagem final para esse painel de cada uma de vocês, por favor. Vou citar uma frase, né, e vou capturar aqui Guimarães Rosa, Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. A vida que é da gente, coragem, gente. Então, coragem é o que a gente precisa ter para atravessar essa jornada incrível, que pode ser leve, pode ser pesada, vamos ter de tudo. Então, que cada um encontre o seu ponto de equilíbrio, porque a única coisa certa aqui é que essa trajetória vai acontecer. Bom, eu não vou falar mais, porque toda vez que eu falo, eu enterro mais o otimismo, né, do início da manhã. Então, eu só vou agradecer e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e que sigam essa jornada, né, com coragem, como disse aqui minha amiga, né, Diane, e juntos a gente vai vencer a Emenda Constitucional 132 e os desafios da inovação tecnológica. E vejo vocês aí nessa grande jornada que é o direito tributário. E um bom evento para todos.